Lei 9.868 dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Capítulo 2. Da ação direta de inconstitucionalidade. Seção 1. Da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Inciso 1. O Presidente da República. Inciso 2. A mesa do Senado Federal. Inciso 3. A mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4. A mesa da Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5. O governador de Estado ou o governador do Distrito Federal. Inciso 6. O Governador-Geral da República. Inciso 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Artigo 3º. A petição indicará, inciso 1, o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido, em relação a cada uma das impugnações. Inciso 2. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4º. A petição inicial, inepta, não fundamentada e manifestadamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 5º. Proposta ação direta não se admitirá desistência. Artigo 6º. O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias, contado do recebimento do pedido. Artigo 7º. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 dias. Artigo 9. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º. O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores
aos tribunais federais e aos tribunais estaduais, acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações periciais e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Seção 2. Da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. Parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá definir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades, das quais emanou a lei, ou o ato normativo impugnado. Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Parágrafo 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Capítulo 2A. Da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Seção 1. Da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 12b. A petição indicará: inciso 1. A omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Inciso 2. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. Artigo 12c. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestadamente improcedente
serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo de decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 12d. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência. Artigo 12e. Aplica-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber as disposições constantes na seção 1 do capítulo 2 desta lei. Parágrafo 1º. Os demais titulares referidos no artigo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para informações.